Nessa aula você vai aprender sobre a função do primeiro grau. E na matemática, quando nós falamos sobre função, é necessário que você entenda que uma função nada mais é do que uma relação entre duas grandezas. Como, por exemplo, você pode entender na seguinte situação. Suponha que uma pessoa vai preparar um churrasco para um grupo de amigos e ela pesquisa na internet e vê que, em média, são 500 gramas de carne por pessoa em um churrasco, ok? Então, perceba que nesse contexto, nessa situação, você tem uma relação entre a quantidade de carne que vai ser comprada em relação à quantidade de pessoas que vão para esse churrasco, não é verdade? Se eu pedisse para você me dar uma expressão que relacionasse a quantidade de carne a ser comprada com a quantidade de pessoas que irão para esse churrasco, qual seria essa expressão? Uma possibilidade seria, ora, professor, se são 500 gramas por pessoa e eu chamo o número de pessoas de X, então nós podemos dizer que a quantidade de carne é igual a 500 vezes X, ok? Isso no total de gramas de carne. Então, como que ficaria essa expressão escrita? Seria da seguinte maneira, você concorda comigo? Olha só, vou chamar de Q a quantidade de carne e P a quantidade de pessoas. Então, eu teria que a quantidade de carne é igual a 500 multiplicado por P. Concorda comigo? Então, você veja que a quantidade de carne que precisa ser comprada para esse churrasco, ela é dada em função da quantidade de pessoas. Ela depende da quantidade de pessoas. Então, nós temos aqui uma expressão algébrica, 500p, que me dá a quantidade de carne que precisa ser comprada para um churrasco em que vão P pessoas, supondo que cada uma dessas P pessoas coma 500 gramas de carne. Ok? Então nós podemos dizer que essa quantidade Q ela é dada em função de P e a gente escreve na matemática assim, ó, Q entre parênteses P igual a 500 vezes P, isso aqui nada mais é do que 500P. Ou seja, o valor Q é dado em função de P através dessa expressão 500P. Isso daqui é chamado de lei de formação da tua função. Então, eu te dei um exemplo bem simples aqui de uma função. Tem outros detalhes que envolvem o estudo da função que tem a ver com o conjunto domínio, conjunto contradomínio, o conjunto imagem, mas em um primeiro momento eu quero que você entenda que uma função é uma relação entre uma grandeza e outra grandeza e que elas se relacionam através de uma lei de formação, ok? No nosso caso aqui da nossa aula, a função do primeiro grau é uma função em que a relação estabelecida entre duas grandezas é através de uma expressão do primeiro grau. Do primeiro grau. Então veja, o que eu coloquei aqui? O que é isso, professor? F de x é igual a x mais b. Professor, tantas letras, o que é que isso significa? Vamos lá. F é a nossa função, a função f, que ela é dada em função do valor x, que a gente chama de variável. Esse a e esse b são os coeficientes da tua função, são valores reais, são números reais. E eles recebem esses nomes aqui específicos. Ó. O a é a taxa de variação, já você vai entender o porquê disso. E esse coeficiente ele é chamado de termo independente. Por quê, professor? Porque ele não está junto, ele não está multiplicando a tua variável que é o x. Ele está isolado, ele é o termo independente, ele é o coeficiente independente. Tudo bem? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa função, ó, f de x é igual a 2x mais 4. Quem é o coeficiente a dessa função? É o 2. Quem é o termo independente dessa função, o coeficiente b? É o 4. E aí o que é que vai acontecer? Neste exemplo que eu dei aqui, no início da nossa aula, se eu tiver nesse churrasco, por exemplo, 15 pessoas, qual é a quantidade de gramas de carne que eu vou precisar comprar? Ah, professor, é só substituir o P por 15. Exato. Q de 15 é igual a 500 vezes 15. Você faz a conta, vai dar ali 7.500, então você precisa comprar 7.500 gramas de carne, ou seja, 7,5 kg. Ok? Para esse exemplo que eu dei. Agora, nesse caso aqui, perceba que como não tem contexto associado a essa função, o x ele pode ser qualquer valor. Quando eu digo qualquer valor, ele pode ser inclusive um valor quebrado.
1,2, 1,3. Aqui você concorda comigo que não tem sentido eu dizer que o P pode ser um valor quebrado? Não existe, vão 10,3 pessoas, né? Então não tem sentido. Nesse contexto, não tem sentido, mas nesse daqui que não foi colocado nada, somente a função, somente a lei de formação, o x ele pode ser qualquer valor real. Okay? Isso que eu acabei de falar com você diz respeito ao que a gente chama de domínio da função. O domínio da função ele tem a ver com os valores que a tua variável x pode assumir. No caso aqui a variável é p. Tudo bem? Aqui, obviamente que p é o número de pessoas, então tem que ser o quê? Um número natural maior do que zero. Um número natural positivo, ok? Você não pode ter um número negativo, você não pode ter um número quebrado. Tudo bem? E também não pode ser igual a zero, né? Porque senão não tem sentido você fazer um churrasco. Ok? Então, uma coisa interessante nas funções é o que a gente chama de valor numérico, que é o que você aprende lá no 7º ano, quando você está estudando ali as expressões algébricas, né? Qual é o valor numérico da expressão algébrica quando tal letra vale esse valor, a outra letra vale esse valor e assim por diante. Aqui é a mesma coisa. Então, eu posso perguntar para você assim, qual é o valor da função quando x vale 3, por exemplo? O que é que você faz? Você vem aqui e faz a substituição. Ó. F de 3 é igual a 2 vezes 3 mais 4. Aí você faz a continha aqui tranquila. 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 4 dá 10. Ou seja, quando x é igual a 3, a tua função ela vale 10. Aquele exemplo que nós demos aqui, ó, quando o P é 15, quando vão 15 pessoas para o churrasco, eu preciso comprar então 7.500 gramas de carne, 7,5 kg. Ok? Beleza? Um outro exemplo. Exemplo 2, f de x é igual a menos 3x mais 1. Quem é o coeficiente A nessa função aqui? É o menos 3. Quem é o coeficiente B, o termo independente? É o 1. E agora eu vou dizer para você por que o A recebe o nome de taxa de variação. É muito simples. O A recebe o nome de taxa de variação porque é o quanto a tua função aumenta ou diminui, a depender do valor do sinal do A. Quando você aumenta o x, você varia o x em uma unidade. Como assim, professor? Não entendi. Veja. Aqui o f de 3 deu igual a 10. Eu vou aumentar uma unidade o x. Ao invés de eu calcular f de 3, eu vou calcular agora f de 4. Olha o que vai acontecer. F de 4. Isso vai ser igual a quem? Vamos fazer a conta, hein? Onde tem x eu coloco 4. 2 vezes 4, mais 4. Isso dá igual a quanto? 2 vezes 4, 8. 8 mais 4 dá 12. Olha o que aconteceu aqui, ó. Eu aumentei o x uma unidade, de 3 para 4, e a minha função f, ela aumentou de 10 para 12. Ela aumentou quantas unidades? 2. Qual é o valor do coeficiente A nessa função? Que é a taxa de variação? É 2. Então, você está começando a entender, né? A taxa de variação, ela é exatamente o quanto que a tua função ela vai aumentar quando você aumenta o x uma unidade. Você passou o x de 3 para 4, você aumentou a unidade. A tua função, então, vai aumentar quanto? Vai aumentar exatamente a taxa de variação, que é 2. Professor, mas aqui no exemplo 2 é negativo, então, na verdade, ela não vai aumentar, ela vai diminuir. Professor, então quer dizer que se eu calculasse o f de 5 aqui, é para dar quanto? Do 12, que é o f de 4, se eu calcular o f de 5, vai aumentar exatamente a taxa de variação, que é o coeficiente A. Vai aumentar 2 unidades, então é para dar 14. E assim por diante. Ok? Então, o coeficiente A recebe o nome taxa de variação por esse motivo. Beleza? Tudo bem? E aí tem um conceito muito importante antes de nós chegarmos no gráfico de uma função do primeiro grau, que é o conceito de raiz da função. O que é a raiz da função, professor? Coloquei aqui para vocês. Ó. É o valor de x que torna a função nula. Ou seja, é o x tal que f de x é igual a 0. Não entendi, professor. Veja. Se eu perguntasse para você assim, ó, qual é o valor de x que torna esta função igual a 10? Ah, professor, está aqui, ó. Quando x é igual a 3, a gente substitui na função e ela resulta em 10. Exatamente. Quando eu peço a raiz da função, eu estou querendo saber qual é o valor que eu preciso colocar aqui no lugar do x para que o resultado da função seja igual a 0. Isso é a raiz da função.
Só como é que eu faço para encontrar a raiz da função? É simples. Basta que você pegue a expressão aqui, que é a lei de formação da tua função, e iguale a zero. E aí você resolve a equação. Por exemplo, qual é a raiz dessa função f aqui? Vou fazer aqui agora. Olha só. Eu vou pegar o menos 3x mais 1, que é a expressão da tua função, e vou igualar ela a zero. Agora eu vou resolver essa equação. Vamos lá. Menos 3x mais 1 igual a zero. Eu posso pegar 1 e passar para o segundo membro. Fica menos 3x igual a menos 1. Né? Os dois membros estão negativos, né? Então o que é que eu vou fazer? Se eu multiplicar por menos 1, os dois membros vão ficar positivos. Portanto, nosso x ele vai ser quem? 1, e o 3 que está multiplicando x passa dividindo. X igual a 1/3. O que isso quer dizer? E se eu pegar essa função e substituir o x por 1/3, o resultado dela vai ser igual a zero. Exatamente. Então a gente diz que 1/3 ela é a raiz da função f. Ok? Beleza? Professor, por que isso é importante? Você vai entender agora. Olha só. Eu quero saber como que se comporta o gráfico de uma função. E talvez você esteja perguntando, como assim, professor, o gráfico de uma função? Se eu for de função para gráfico, o que tem a ver a aula, né, sobre função? Por que você está falando de gráfico agora? Veja, toda função ela pode ser projetada no plano cartesiano através de um gráfico. Exatamente, através de um gráfico. Professor, como é que é isso? Veja, no plano cartesiano, não sei se você já estudou, mas enfim, se ainda não estudou, é bom dar uma olhadinha lá antes de continuar na aula. Mas no plano cartesiano você aprendeu que ele é formado por pontos. E cada ponto é um par ordenado. Você tem a abscissa, que é o x, e você tem a ordenada, que é o y. Juntas, elas formam as coordenadas daquele ponto. E uma função, ela nada mais é do que um conjunto de pontos. Como assim, professor? O que é que tem a ver? Tudo a ver, olha só. Quando a gente calculou o f de 3 aqui e deu igual a 10, em outras palavras, nós estamos falando o seguinte, ó, olha só. O ponto de coordenadas 3, 10 é um ponto que está no gráfico da função f. Por quê, professor? Porque, veja, no ponto, que é um par ordenado, sempre o primeiro valor é o x, que é a abscissa, e o segundo valor é o y, que é a ordenada. Esse segundo valor, ele coincide com o próprio f de x. Professor, então o senhor está dizendo que o ponto, que nós vamos projetar no plano cartesiano para fazer o gráfico da função, ele tem como primeiro valor o x, e o segundo valor, que é o y, é o próprio f de x? Exatamente. Então, lembre uma coisa na sua mente, no estudo de funções na matemática, o f de x ele é a mesma coisa que o y, é igual ao y. Y igual ao f de x igual a y. Okay? Ah, professor, então o ponto associado a este resultado que a gente encontrou aqui é exatamente quem? Vamos lá. X igual a 4. E a minha função deu quanto? O meu y deu 12. Perfeito. Então esses dois pontos estão no gráfico dessa função. Ok? Então quando você vem para cá, ó, o que vai acontecer? Ao projetarmos todos os pontos de uma função do primeiro grau, ao projetarmos no gráfico, no plano cartesiano, o desenho resultante vai ser exatamente o de uma reta. Então, o gráfico de uma função do segundo grau sempre será, do primeiro grau, sempre será uma reta. Aqui, ó. Pá. E aí nós temos alguns pontos notáveis dessa reta. Lá dos axiomas da geometria plana, você aprende que por dois pontos distintos passa apenas uma reta. Então, o que é que eu preciso ter, professor, para poder projetar o gráfico de uma função do primeiro grau? Ora, sabendo que é uma reta, basta que eu consiga dois pontos por onde essa reta passa. Que ela, eu já sei que ela é única, então vai ser a reta que representa o gráfico daquela função. A reta que é aquela função. E aí os dois pontos mais simples de você encontrar são exatamente os pontos onde essa reta intercepta o eixo x e o eixo y. Este e esse. Esse ponto
ele é exatamente a raiz da função. Professor, mas por quê? Que sentido tem isso? É óbvio. Se o ponto está interceptando o eixo x, o que é que isso quer dizer? Que o y desse ponto é zero. Ora, mas o y é o f de x. E quem é o x que torna o f de x igual a zero? É exatamente a raiz. Ah, professor, então se eu encontrar a raiz de uma função do primeiro grau, eu já sei que ela vai interceptar o eixo x exatamente naquele ponto, que é a raiz. Perfeito, é isso mesmo. Mas eu não posso ter só um ponto, eu tenho que ter dois para traçar minha reta. Porque por um ponto passam infinitas retas, mas por dois pontos só passa uma reta. O outro ponto para você determinar ali e traçar a sua reta, você pode pegar exatamente o ponto que intercepta o eixo y. E esse ponto ele é muito fácil de identificar na função. Por quê? Porque ele é exatamente o termo independente. Ele é o coeficiente b. Professor, e por que isso? Ora, veja. Nesse ponto bem aqui, que está no eixo y, quem é que é zero? É o x. Então, se você zerar o x aqui, 0x. Zerou o x, essa parcela some. Então, o nosso f de x, que é o y, vai ser quem? Vai ser exatamente o b. Então, por este motivo, o ponto onde a reta intercepta o eixo y é exatamente o termo independente. É o nosso coeficiente b. Professor, não sei se eu estou entendendo muito bem, você vai entender agora. Olha só, eu quero saber o gráfico dessa função, dessa daqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro de tudo, é uma função do primeiro grau. Ok? Coeficientes a igual a 2, b igual a 4. Para eu poder determinar este gráfico, eu preciso fazer o quê? Eu preciso encontrar dois pontos por onde essa reta passa. E os pontos mais fáceis da gente encontrar são quais? A raiz e o coeficiente b. O coeficiente b já era, tá aqui ele, ó, é 4. Aonde que está o 4 no eixo y? Ora, se ele é positivo, então ele vai estar acima. Então, acima o 4, vamos supor que ele está bem aqui assim, ó. Ok? Aqui é o 4. Certo? Então, nós já sabemos que a reta passa por esse ponto. Mas por esse ponto existem infinitas retas. Tem essa, tem essa, tem essa, tem várias. Para a gente poder bater o martelo e, ó, é essa reta aqui. O que é que eu faço? Preciso de outro ponto. Esse outro ponto vai ser exatamente quem? A raiz. Então, nós vamos achar agora a raiz dessa função. Professor, como é que acha a raiz? X está o que? F de x igual a zero. Não entendi, professor. Aqui, ó. Pega a lei de formação igual a zero. Ah, então eu vou pegar a lei de formação igual a zero. Exato. Vamos lá. 2x mais 4 tem que ser igual a zero. O que é que vai acontecer? Passa o 4 para o segundo membro, ele está positivo, então ele vai negativo. E agora o 2 está multiplicando, passa dividindo. Me diga aí, quanto é menos 4 dividido por 2? Exatamente, menos 2. Então aqui vai dar menos 2. Portanto, a raiz é menos 2. Então, essa função, o gráfico dela vai interceptar o eixo x exatamente no menos 2. Ok? Professor, onde é que está o menos 2 no eixo x? O eixo x ele é positivo para a direita. Está aqui a referência. Direita. Então, ele é negativo para a esquerda. Então, o menos 2 vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Menos 2. Professor, e agora? Meu filho, agora, ó, você tem esse ponto e esse. Você traçar a reta que passa por eles dois ao mesmo tempo. Só tem uma. Ela é única. Então, vai ficar um negócio mais ou menos assim, ó. Olha aí que beleza. Este é o gráfico dessa função. A reta, né? Então, vou colocar a setinha aqui nos dois extremos. Tá bom? O gráfico dessa função tá aqui. Beleza? Professor, e se eu quiser saber o gráfico dessa outra? Essa aqui vai ser mais simples. Ó, nós já temos a raiz, 1/3. E temos que o coeficiente b é 1. Então, ela vai interceptar o eixo y. No 1, o 1 está onde? O 1 está mais ou menos aqui assim, né? 1, ó. 1, ok? E ela vai interceptar o eixo x no 1/3. Onde é que está 1/3? Ixi, 1/3 ele vai estar bem pertinho da origem aqui, né? Ó. Pronto. Então essa reta vai passar por esses dois pontos. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Vai ficar um negócio mais ou menos... suponha que o nosso ponto que representa 1/3 ele está aqui, ó. Pronto, a gente muda de local aqui, não tem problema não. Ao vivo, ok? Então eu tracei para vocês as duas retas
que representam os gráficos da função 1 e a função 2 aqui, ó, que eu coloquei como exemplo. Está aqui as duas. O que é que elas têm de diferente, professor? Elas têm uma diferença. Nessa daqui, a taxa de variação é positiva. À medida que eu aumento o x, a função também aumenta. Nessa daqui, a taxa de variação é negativa, o a é negativo. À medida que eu aumento o x, a tua função diminui. Então, o que é que a gente pode concluir aqui? Essa função aqui, que é a do a positivo, ela é uma função crescente. Ah, professor, agora está claro que ela é crescente. Se a taxa de variação é positiva, então à medida que eu aumento o x, a minha função também aumenta. Então por isso ela é crescente, exato. Agora, a outra função acontece o inverso. O a é negativo e ela é decrescente. Ela tem uma taxa de variação negativa. Ou seja, à medida que eu vou aumentando o x, a minha função vai diminuindo. Ela é decrescente por esse motivo. Ok? Então aqui foi uma aula bem inicial do que é uma função do primeiro grau, quais os elementos que formam a função do primeiro grau e como a gente consegue projetar a função do primeiro grau no plano cartesiano, ok? Com as características de crescente quando o a é positivo, decrescente quando o a é negativo, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa o teu like, deixa o teu joinha, deixa o teu comentário se você tem uma outra maneira aqui de resolver, de construir o gráfico de uma função do primeiro grau. Deixa lá nos comentários, com certeza a sua participação, a sua interação vai ser muito importante, beleza?